Boa noite a todos. Boa noite, o meu nome é Thiago, vocês já viram, né? Eu sou mestre em estruturas de construção civil pela Federal de São Carlos. Já trabalho aí há alguns anos no escritório aqui em São Paulo chamado EGT Engenharia. Eu trabalho mais com obras de infraestrutura. Especificamente trabalho com obras de pontes, estádios de futebol. Tive a oportunidade de trabalhar em alguns estádios da Copa, fazendo alguns projetos também, né? Estádio do Corinthians, do Grêmio, Pernambuco. Fiz controle de qualidade de projeto de alguns elementos apenas da Arena Fonte Nova na Bahia. E depois disso, participei também de alguns projetos das Olimpíadas, projeto da Via Binária, no metrô, algumas estruturas lá de içamento especiais lá para o Rio de Janeiro. Fiz também o CQP da Fundação do Museu do Amanhã, parte da Fundação do Museu do Amanhã. E depois disso migrei para pontes, que é o ramo que eu mais trabalho, né? Atualmente trabalho mais com pontes. Pontes metálicas, pontes em concreto protendido, enfim. Deixa eu só ver se teve algum erro aí no... Ah, tá. Legal. Bom, então eu trabalho mais com essa área. O curso de estruturas metálicas, nós dividimos eles em 3 módulos, né? Alguns vão participar de todos os 3, outros vão participar apenas de um módulo com a gente. Mas para que vocês já se habituem, vocês devem ter visto aí o número de slides aqui, tá? Então não se assustem, porque não vai ser toda a aula assim com 200 slides. Porque senão você fala, 200 slides em 3 horas, a gente vai... E não vai dar tempo, não é isso. Aqui o que eu vou fazer é que, como tem engenheiro civil, tem engenheiro mecânico, né, tem outras especialidades, vale a pena a gente fazer dar uma passada aí na fundamentação teórica de como nós, engenheiros civis, dimensionamos, para aí calibrar, né, e aí podemos fazer o lançamento da nossa estrutura e levantamento das cargas. O primeiro item que eu quero tratar com vocês é o dimensionamento de peças tracionadas, tá? Mas antes eu vou explicar um pouquinho sobre os tópicos que nós vamos abordar nesse curso e como vai ser aí intervalos, avaliações e tudo mais. Os tópicos abordados neste módulo 1, como vocês já viram lá no site, nós vamos ter que dimensionar elementos submetidos a tração, compressão, flexão simples e composta, cortante e esforços combinados. Já vou adiantar que a norma brasileira de aço, o que ela faz basicamente de forma bem sucinta, ela pega o teu problema e quebra ele em várias partes. Eu preciso verificar a flexão composta oblíqua. Então eu tenho um momento normal e um momento ainda nas duas direções. O que eu faço? O que a norma faz calcula o momento numa direção, calcula o momento na outra direção, calcula a normal, todos eles separadamente, e depois você junta tudo isso num pacotão que nós vamos ver as equações de iteração para verificar se esse elemento passa ou não. Essas equações de iteração normalmente não são lineares, tá? E obviamente tem ali uma certa superfície de resistência, esses elementos, isso tem que ser calibrado. Bom, dimensionamento de vigas de alma cheia, e aí nós vamos entrar principalmente nas vigas de pórtico em flexão composta. Dimensionamento de pilares, idem. Dimensionamento de ligações parafusadas e soldadas. Neste caso, nós pensamos, aí vocês vão ver que algumas ligações, aqueles que já têm mais experiência, que mexem bastante com galpão, você vai falar, mas espera aí, professor, essa ligação não seria melhor se eu tivesse feito outra ligação ao invés dessa, neste lugar? Entenderam? Bom, a rigor o que nós vamos fazer neste galpão, tentar propor o máximo de ligações diferentes, para que a gente consiga verificar o maior número de ligações, tá? Então, às vezes, nem sempre a ligação que nós estamos colocando ali é a mais eficiente estruturalmente. Mas é bom porque a gente aprende a dimensioná-la também, tá bom? Placa de base e chumbadores, e tudo isso com base num exemplo de galpão que
À medida que as aulas forem evoluindo, nós vamos discutindo um pouco mais. Os intervalos, como a aula aqui, ela tem, são 3 horas aula, né? Então nós vamos ter apenas um pequeno intervalo, porque senão todo o conteúdo aqui, se a gente fizer uma meia hora de intervalo, 1 hora, não dá, né? Então nós vamos fazer pequenos intervalos, intervalos de 10, 15 minutos no máximo, para que você dê uma esticada nas pernas, tome um café, come alguma bolacha e volta já para a gente continuar. Avaliações ao longo das disciplinas, das aulas, vocês serão avisados com antecedência, nós vamos postar na plataforma EADBox algumas avaliações. Normalmente essas avaliações são de múltipla escolha. E aí nós colocamos para vocês um período para que vocês preencham essas avaliações, seja a modalidade presencial, seja a modalidade online. Então, estarão lá na plataforma EADBox todas as avaliações, tá? E vale salientar que não é necessariamente, tive a aula inaugural, vou ter uma avaliação. Não. O professor avisará com antecedência se haverá ou não avaliação para aquela aula especificamente. E aqui eu já adiantei, né, a apresentação minha. Aqui eu chamei de bibliografia sugerida. São algumas bibliografias, obviamente a norma brasileira temos que falar dela, né, não tem como. Mas tem vários livros aqui muito bons. O do Pinho, o Belay, o Pfeil também, o do Zacarias Chamberlain também, que são muito bons. Dentre outros, do professor Alex da UFSCar, um excelente livro, bastante didático. Caso vocês queiram, né, trabalhar um pouquinho com cada um desses livros, fiquem à vontade. Bom, antes de eu entrar especificamente nisso, já que eu fiz a apresentação, vamos discutir um pouquinho sobre o dimensionamento dos nossos elementos, né? Para dar uma calibrada aqui. Inicialmente, todo o dimensionamento que nós fazemos, ele não é com base em forças externas aplicadas. Nós obtemos, através dessas forças, o que nós chamamos de esforços solicitantes, né? Que são os resultados dessas forças aplicadas. Então, momento cortante normal. Torção, eventualmente. Enfim, com esses esforços solicitantes, nós vamos tentar transformar esse esforço em tensão. Por quê? Porque o material que nós trabalhamos, por exemplo, o aço, eu consigo facilmente construir uma curva tensão-deformação desse aço. Por exemplo, se você tem uma barra qualquer aqui, e essa barra está com uma força P crescente, a primeira questão aqui é que a força P aplicada, se eu usar a regra de resistência dos materiais e fizer um corte nesse perfil para verificar quais são os esforços solicitantes que aparecem nela, a primeira regrinha, que é o método das seções, por exemplo, vou cortar essa peça aqui, esse pedacinho pequenininho, ele tem que estar em equilíbrio, assim como esse pedação aqui também tem que estar. Assim que eu fizer esse corte, vão aparecer neste pequeno elemento os esforços solicitantes. Então eu tenho uma força P aplicada aqui, e aqui aparece cortante, que nós adotamos como sendo positivo quando gira no sentido horário, momento fletor, que eu vou adotar assim agora, e o esforço normal, que eu estou adotando para cá. E aí você tem que fazer aquelas equaçõezinhas, né, de equilíbrio, somatório de força em X, somatório de força em Y, enfim. Beleza. Com isso, você já sabe que esta força tem que ser igual a essa, para que elas zerem e o corpo esteja em equilíbrio. Se eu fizer o corte em qualquer ponto, esse sisteminha vai ser o mesmo. Ou seja, a força P, ela é um esforço de tração constante ao longo de toda a barra. Sabendo disso, eu sei também que tensão é força sobre área, e eu sei que a deformação é a variação de comprimento dividido pelo comprimento total. Ou seja, à medida que eu vou tracionando esse elemento vai ter
um pequeno alongamento aqui. ΔL sobre 2 aqui, ΔL sobre 2 aqui. Bom, conhecido quanto ele alonga e conhecido o comprimento inicial, eu consigo determinar essa deformação. Para os aços estruturais que nós costumamos trabalhar, que são A36, o A572, seja ele o grau 42 ou o grau 50, o A588, e eu vou parar por aqui, que são muitos, né? Vou parar por aqui, que são os mais utilizados. Normalmente nós temos um gráfico que eu vou simplificar e ele tem basicamente esse jeitão aqui. Isso daqui não é bem assim, a norma permite essa consideração, mas a rigor isso daqui é um pouco mais redondinho, assim, tá? E aí nessa fase você tem um trecho onde há proporcionalidade, a tensão é proporcional à deformação, isso daqui é uma equação de uma reta, e este ponto aqui, ó, é onde você vai verificar no teu material grandes deformações. A partir desse ponto que nós chamamos de FY, ou tensão de escoamento, a deformação do material passa de ε1 para ε2. Isso daqui nas estruturas é bom ou é ruim? Então, depende do que nós queremos analisar. Mas a rigor para a estrutura metálica não é tão bom não. Agora, se for analisar, por exemplo, uma estrutura de concreto, concreto ele fissura pra caramba. Se você não tiver um material que alonga muito, o que vai acontecer com o concreto? Você está tracionando ele, pum, rompe de uma vez. Se você não colocar algum material que permita um alongamento grande, você não vai conseguir ver fissura na viga, você não vai conseguir ligar para a guarda civil, você não vai conseguir fugir, não vai conseguir se salvar. Então, para algumas situações, isso daqui é ótimo, que é o caso de concreto. Para a estrutura metálica, nós tentamos limitar essas tensões ao que nós chamamos de tensão de escoamento. Bom, chegando nesse ponto aqui de tensão de escoamento, o que vai acontecer com essa barra é que... Estou achando que eu estou com óculos aqui, eu estou com lente e estou toda hora segurando aqui assim. Enfim, a partir desse ponto, você vai ver que este elemento, ele começa a dar uma afinada. Não sei se vocês já perceberam, mas se você pegar um elástico, por exemplo, e esticar o elástico, você vai perceber que ele diminui a seção transversal. Nós chamamos esse fenômeno de estricção. Basicamente o que acontece é isso aqui, ó. Tá? Eu fiz de uma forma bem simplificada. E aí você percebe que nesta seção aqui, que eu vou colocar a linha, esta área A' é menor do que a área A. Então, imaginando, se a força é constante ao longo de toda a barra, e nós vimos que é, o esforço é constante. Porém, a área diminuiu, força é constante, mas a área diminuiu, o que acontece com a tensão? Ela aumenta. Então, a partir desse ponto, a seção vai diminuindo, 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 e a tensão vai aumentando até o ponto em que ela não aguenta mais, né? E aí, estoura tudo. Esse é o gráfico tensão-deformação para os aços estruturais que nós adotamos. Tração. O diagrama tensão-deformação para elementos, um elemento submetido à tração. Bom, então aqui nós temos tensão de escoamento, que é esse patamar aqui, e nós temos tensão de ruptura. Para esses aços estruturais, normalmente nós temos um patamar de escoamento definido. Quando nós não temos um patamar de escoamento definido, aí nós vamos ver mais para frente com mais calma, mas a rigor, os aços mais utilizados possuem esse patamar de escoamento, tá ok? E tendo aí uma ordem de grandeza mais ou menos, a tensão de escoamento para esse A36 é da ordem de 250 MPa.
FU 400. Para esse carinha aqui é em torno de 350. E aqui também 350. Esse aço aqui, normalmente você vê aí em alguns pacotes computacionais aqui do Brasil, como sendo MR250, que é média resistência, 250 é a tensão de escoamento. Esses outros aqui, você vai ver como AR350, que seria, vou colocar aqui, AR350. Alta resistência, tensão de escoamento, 350 MPa, tá? Basicamente é isso. Bom, diante desse cenário aqui, tá meio bagunçado, né, a lousa aqui, mas diante desse cenário, eu já volto, tá? E esse material vai ficar com vocês, que eu estou escrevendo. Diante desse cenário, imagine agora que você tenha um elemento com furos. Sei lá, uma barra como essa aqui, e eu vou novamente aplicar uma força P crescente. Lembrando, vou colocar aqui no cantinho, né? O nosso diagrama tensão deformação, e aqui FY, FU. Bom, fizemos agora um estudo bem básico num elemento submetido à tração e nós vimos que os esforços de tração eles são constantes ao longo da barra. E se os esforços são constantes, a tensão nesse trecho onde não tem furo também é constante. Então você vai verificar aqui, ó, uma tensão uniforme, que eu vou dizer aqui que é P dividido por A. Porém, nesta região onde tem furos, você há de concordar comigo que eu tenho menos material resistindo. Menos material resistindo. Então, do furo para cá, eu tenho toda a seção resistindo e contribuindo. Na região dos furos, eu tenho um certo problema. O que acontece na região dos furos é que, vamos colocar um furo aqui, outro aqui, por exemplo. Bom, tá aqui, ó. As três regiões que estão resistindo a esse esforço solicitante são essas pintadas aqui. O restante não está lá. Beleza. Imagine, supostamente, que a tensão nesses três pontos são iguais, tá? Imagine. A área não é diferente em relação a esse caso? É uma área menor. Ou seja, a tensão aqui é maior. Então você vai ter, para esse caso 1, vou mudar a coloração aqui. Vou deixar essa coloração aqui. Vamos dizer que, no caso 1, as tensões estejam aqui. Mais ou menos. Não são uniformes. Eu estou admitindo só para esse pequeno estudo que são. Mas vamos imaginar que essa seção tem uma tensão assim. Ótimo. Implica dizer que esta área aqui, que seria o caso 2, as tensões elas são menores, então elas vão estar mais ou menos por aqui. Beleza? Que eu tenho mais material contribuindo. Ok. Imagine agora esse ponto alaranjado tocando a tensão de escoamento. Na hora que o cara aplicar um pouquinho mais de força nessa barra, essas duas seções aqui, elas vão escoar. Opa. Não era para ter feito isso. Bom, já assim. Esse pontinho aqui, ele vai escoar. Ou seja, ele vai sofrer grande deformação com praticamente nada de carga. Enquanto esse pontinho vermelho, ele vai subir um tostãozinho nessa curva. Tá ok? Todos conseguiram enxergar. Então, esse primeiro pedaço escoa, ou seja, essa seção, ela escoa. E esse outro pedaço ainda não escoou. Joia.
Vou desenhar agora, vou colocar a mesma coloração. Imagine agora, num segundo momento... Eita. Ah, lembrei. Caneta, agora sim. Então, ó, imagine agora, num segundo momento, aquela seção 1 está com um nível de tensão mais ou menos aqui, e a seção 2 está com o nível de tensão exatamente aqui. Aplica um tostãozinho de carga. Esse pontinho aqui vai subir só um cabelinho. Pergunta, subiu só um cabelinho. Alcançou a tensão última? Não. Essa peça vai se romper? Não. Mas, quando você aumentar um tostãozinho essa carga, o que acontece com esse ponto? Esse ponto vai imediatamente se deslocar. Teria algum problema? Bom, vamos pensar. Eu acabei de discutir com vocês falando que na seção onde não tem furos, a tensão ela é constante ao longo de toda a barra. Se ela é constante ao longo de toda a barra, aqui ó, eu estou tendo mais ou menos o mesmo nível de tensão que aqui. Né? Aqui também existem algumas pequenas perturbações por conta da proximidade dos furos, mas a rigor a tensão é a mesma. Se todo o comprimento da barra alcançou esse nível de tensão aqui, ó, quando você puxar ela, eu vou exagerar um pouquinho, mas ela vai virar, não sei se vocês já viram produção de bala de festa, né? Fica duas pessoas puxando assim, aí o negócio vai esticando, né? Vai parecer um quebra-queixo, assim, o negócio vai esticar, esticar. Isso é o que nós chamamos de escoamento. Isso não pode acontecer na sua estrutura. Se aconteceu e você imediatamente liberar a carga, uma vez ocorridas essas deformações, essa peça não vai voltar a ter uma deformação nula. Ela vai ter deformações residuais. Então, a partir desse ponto, para nós, essa peça não vale mais para nada. Faz sentido isso para vocês? Então, eu preciso me preocupar nesse trecho aqui maciço. Nesse trecho aqui maciço, ó, eu preciso me preocupar então com o escoamento. Porque se ocorrer o escoamento, vai ter deformação generalizada. A peça inteira está com a mesma tensão. Então a peça vai esticar muito, e eu não quero que isso aconteça. Peraí, professor, mas e aquele primeiro caso que você falou? Você falou, ó, aqui está na tensão de escoamento, e aqui no meio não. Vocês se lembram desse caso? O furo aqui, a seção do furo está no escoamento. Se a seção do furo está em escoamento, na hora que você introduzir um pouquinho mais de tração nela, as únicas seções que vão entrar em escoamento serão essas pontilhadas. Sinceramente, você nem vai ver a peça se movendo assim, porque o deslocamento é muito pequeno, é apenas em uma seção. Agora, nesse segundo caso, não. Todo o comprimento da peça está com nível de tensão elevado. Por conta disso, a gente vai ter que verificar isso. Mas se na seção dos furos escoar, nada não vai mais importar o restante, certo? Você tem essa seção do furo, está ancorada. Sim. Esteja com chumbador, alguma coisa. Perfeito. Se ela escoa, ela rasgou, a peça do meio maciça não vai mais importar. Então, não necessariamente, porque nós estamos avaliando basicamente quando a gente for avaliar as ligações, você vai ver que nós vamos ter que fazer as seguintes verificações: enrugamento da alma, enrugamento dessa peça, ovalização do furo, nós vamos ter que verificar cisalhamento nos parafusos e tudo mais. Então, esquecendo os parafusos agora por enquanto, você concorda que mesmo ocorrendo o escoamento, vamos imaginar que o parafuso não quebre. O parafuso vai estar lá segurando a peça. E aí, a ligação deixou de funcionar? Teoricamente não. Teoricamente não, porque existem dois tipos de ligação. Ligação por atrito e ligação por contato. Quando a ligação por atrito deixa de funcionar, por conta das forças serem muito elevadas, imediatamente o corpo do parafuso vai encostar na lateral do furo. E a partir desse momento essa ligação continua funcionando, só que não mais por atrito, e sim por contato. Entendeu?
Agora, o perigo aqui não é se ocorrer deformação aqui e aqui. É se ocorrer deformação generalizada na peça inteira. Então, isso eu não quero que aconteça. Segundo ponto, que eu havia proposto para vocês aqui uma situação que não era real, né, era apenas para entendimento. As tensões nessa seção, elas não são uniformes. Já foram feitos vários ensaios, enfim, análise paramétrica e tal, e foi visto que próxima dos furos, nas proximidades dos furos, as tensões elas são assim, ó. Ou seja, bem longe dos furos, as tensões são pequenas, próxima dos furos, obviamente você tem o contato com o parafuso, a tensão é muito grande. E essa tensão máxima aqui, ela é mais ou menos 3 vezes a tensão média. Aproximadamente 3 vezes a tensão média. Ou seja, a tensão média seria o força dividido por área, né? Ou seja, sendo ela uma tensão muito elevada, o que vai acontecer, numa hipótese, é que esse ponto laranja pode alcançar... eu não devia ter feito com essa cor. Aqui. Esse ponto laranja pode alcançar a tensão de ruptura, ao passo que esta seção aqui, ela pode, numa hipótese, estar com nível de tensão muito baixo, como esse caso aqui. Isso pode existir. Em que situação? Sei lá, você fez um queijo suíço aqui, você fez 25 furos em linha. Você fez 25 furos em linha e aqui não tem furo nenhum, obviamente a probabilidade disso daqui se romper é muito grande. Mas por que é muito grande? Porque as tensões próximas dos furos elas são muito elevadas. E além disso você tem menos material trabalhando ali. Então, nesta região especificamente, eu tenho que estar preocupado com a ruptura. Então, ruptura nas seções onde tem furo. E escoamento na região onde não tem furo. Entenderam a ideia? Basicamente é isso que a norma fala. A questão é, a área dessa região não é a mesma que essa. Então nós chamamos esse pedaço aqui de área bruta. A gente não fez furo nenhum, ela está lá do jeito que ela foi produzida. Então, área bruta. Esse outro caso aqui, onde foram feitos furos, seja por punção, seja por broca, qualquer coisa, fez algum furo? Fez. Então aqui nós chamamos de área líquida. Tá? Então, basicamente a rigor, só para você entender, imagina o teu salário e isso daqui são os impostos. Pronto, o que sobrou é isso. Então, basicamente, a área líquida é a área que vai estar trabalhando lá, que vai ter que pagar a conta de água, luz, telefone. É isso que a gente vai ter que fazer. É isso. Bom, a norma brasileira, ela apresenta as seguintes formulações. Eu estou passando isso na lousa aqui com vocês. No material a gente vai rindo, mas no material tem um conteúdo um pouquinho mais completo, mais robusto. E aí nós gastaríamos mais tempo falando com ele, tá? Eu vou passar já, passo a passo com vocês. Bom, então para o primeiro caso, que é o escoamento, o escoamento ocorre numa seção que não tem furos. Então você chama, a norma chama, na verdade, escoamento da seção bruta. O escoamento da seção bruta, a norma permite que você calcule, então, a normal de tração resistente de dimensionamento. Normal é força. E eu só vou colocar aqui só para não precisar decorar essa formulação, né? Como tensão é força sobre área, a força vai ser tensão vezes área. Então a força que eu estou querendo vai ser tensão. Que tensão? Está aqui, ó. Tensão de escoamento. Então FY. E que área?
área bruta. Então, a área bruta nós chamamos de AG. Porém, vou entrar aqui num quesito bem rápido, que é a questão de segurança nas estruturas, né? Confiabilidade estrutural e tudo mais. O diagrama tensão-deformação, que nós já vimos algumas vezes, está aqui. Como eu só estou falando desse carinha, então só vou desenhar apenas ele. Esse FY, que é a tensão de escoamento, ela é uma tensão de escoamento dada em laboratório. E eu não posso simplesmente usar esse valor nu e cru aqui para poder dimensionar as minhas estruturas. Eu tenho que garantir uma certa segurança. Em aço, nós temos já um controle de qualidade, um processo de produção muito mais... Não seria muito bem essa palavra, mas eu vou usá-la. Muito mais confiável, muito mais confiável. Então você tem ali um químico que mede a percentagem de carbono na mistura. E aí, com esse rigor na verificação, você consegue ter um aço com valor de FY praticamente constante. Agora, em concreto, isso é muito difícil você ter. Por exemplo, você acha que 2 caminhões numa rua esperando você liberar a concretagem da sua laje, eles vão estar com o mesmo valor de FCK? Bom, nem se o caminhoneiro for teu amigo, não acredita nele. Vai e faz ensaio. Não tem como. Então, no concreto, você tem uma variabilidade muito grande de materiais. No aço, você já não tem uma variabilidade tão grande assim. Mesmo assim, você tem que conferir segurança. Como é que você confere segurança? Dizendo que a resistência do seu material não é essa, é um pouquinho menor. Então a gente vai dividir isso daqui por um cara chamado gama A1. E aí o gama A1, que é um coeficiente minorador dessa resistência, normalmente Normalmente não. O gama 1 vale 1,10. Ou seja, se você pegar aqui FY dividido por 1,10, você vai achar aí um valor em torno de 0,9 e tal. É o que a norma americana traz. Você vai ver na norma americana, a formulação é ligeiramente diferente da nossa. Ao invés de ser isso aqui, vai ser 0,9 FYAG. É isso. Tá? Bom, entendido? Então esse primeiro caso, escoamento da seção bruta, tá dito aí. A área bruta, só falando rapidamente dela, se você estiver falando de uma chapa, a área bruta seria a área da chapa. Então, aqui a espessura T, aqui a largura B. A área bruta, neste caso, seria B vezes T. Se fosse um perfil, você ia ter que ver a área do perfil, né, como um todo e tudo mais. O outro caso que a norma pede para que a gente avalie é a ruptura da seção no furo. Ruptura da seção... Seção líquida. E aí entra um novo termo que eu não havia falado ainda. Falarei agora. Bom, a ruptura da seção líquida efetiva é a seguinte. Imagine, vou tentar aqui, vou abusar um pouquinho do AutoCAD, né? Imagine que você tem aí uma cantoneira. O desenho não está tão bom, mas use a imaginação. Então, cantoneira lá, e você vai unir essa cantoneira, por exemplo, numa chapa aqui. Bom, vou fazer assim só. E
você só vai unir, como essa chapa está apenas desse lado, você só vai unir com furos nesta aba. Por exemplo, os furos aqui no meu desenho estão muito próximos, né? Mas enfim. Vamos supor que você só faça aqui furos nesta aba. Quando for aplicada uma força de tração nessa chapa, o esforço de tração vai ser igual nesta aba e nessa? Obviamente não, né? Na região que está conectada com os parafusos, ela vai sofrer muito mais do que a aba que não está sendo solicitada. Ou seja, não há uma uniformidade na distribuição das trações. Se não há uma uniformidade na distribuição das trações, significa dizer, né, em outras palavras, que esta aba aqui, ó, não está trabalhando nada, enquanto essa aba aqui está trabalhando pra caramba. Bom, se essa aba está sendo muito sobrecarregada, a sua peça vai resistir menos do que você imaginaria que ela resistisse. Se os esforços fossem uniformes, tudo bonitinho, era uma coisa, mas não são. Então, para perfis abertos, entra esta formulação aqui. Para outros tipos de perfis, nós temos outros casos que eu vou mostrar para vocês já já. Entra um parâmetro chamado EC. Perdão, CT. Meu Deus. CT. Esse parâmetro CT, então, ele é um redutor da área. Ao invés de você falar, vamos supor, na seção com furo, eu tenho aqui 10 centímetros quadrados. Tá, mas como é que você descobriu esses 10 centímetros quadrados? Não, simples, professor. Foi isso, ó. O perfil ele tinha 12 centímetros quadrados, eu estou colocando números aleatórios. O perfil tinha 12, eu tirei esse furo aqui. Pronto. Deu 10. Isso aqui é 10. Ó. Legal. Então, você acha que esses 10 vão estar trabalhando igualmente? Não, não vão estar trabalhando igualmente. Esse trecho aqui vai estar mais sobrecarregado. Tá bom. Então, como é que você calcula isso? Como é que você determina isso? Ao invés de você dizer que 10 centímetros quadrados estão trabalhando, você vai dizer que são 7, que são 6. Certo? E isso vai depender do quê? Isso vai depender de 2 parâmetros. O primeiro parâmetro é esse aqui. Ó. Qual é o comprimento da ligação? E percebam que eu falei da ligação. Então, é a distância entre o primeiro e último parafuso. Se eu tiver uma linha aqui, ó, com 15 parafusos, é a distância do primeiro até o 15º. Tá? Se eu tiver uma solda, é o comprimento da solda. Beleza? Então, é o comprimento da ligação. Esse carinha é o L aqui. E EC é a excentricidade. Todos sabem que o CG desse perfil está por aqui, mais ou menos, e imaginando que a chapa que ele está conectado é aqui, a excentricidade seria a distância entre o centro de gravidade até o ponto de aplicação da carga. Quanto mais excêntrico for isso, pior minha ligação será. E aí, eu posso fazer com qualquer tipo de excentricidade, tá tranquilo? À medida que isso daqui for mais excêntrico, essa peça vai sendo cada vez mais prejudicada, né? Então, o que a norma fala é, esse parâmetro CT, ele tem que ser entre 0,6 e 0,9. Ô, professor, e se deu, sei lá, menor do que 0,6, deu 0,5, tranquilo? Desculpem o termo, tá? Não, tranquilo não. A norma está dizendo assim, ó, tua ligação tá uma, tá? Corrija isso. Em suma é isso. O que acontece? Às vezes nós colocamos algum tipo de ligação ali que a ligação fica uma porcaria.
Não era para ter soltado. Soltei, sem querer. Desculpa. Bom, às vezes a gente colocou lá uma quantidade de parafusos, dispomos os parafusos aqui de uma maneira que a ligação ficou horrível. Bom, qual a maneira de eu corrigir esse problema? Bom, a maneira de eu corrigir esse problema, para fazer com que esse parâmetro aqui fique entre 0,6 e 0,9, é você diminuir isso aqui. Quanto menor for esse pedacinho, melhor para você. Duas opções. Tem como você mudar a excentricidade? Bicho, muito difícil, cara. Muito difícil. Daria para você mudar se você mudasse o perfil. Aí sim. Então é muito difícil. Não dá para mudar. Então muda o L. Aumenta o L. Vai adicionando parafusos. Pronto. Adiciona parafusos até que isso fique aí entre 0,6 e 0,9. Tá claro? Então a norma, ela é muito rigorosa nesse ponto. Ela fala, ó, não se admite ligações com CT menor do que 0,6. Não dá. Porque senão, esta parte vai trabalhar muito e essa daqui vai ter tensões pequeniníssimas. Não é essa a intenção. Tá claro isso? Essa pequena revisão aí que eu estou introduzindo. Bom, continuando. Parâmetro CT calculado, eu vou mostrar no material de apoio os CTs para outros perfis. Eu mostrei apenas para o perfil de seção aberta. Calculado isso, nós temos o conceito de área líquida efetiva. E essa área líquida efetiva nada mais é do que a área líquida vezes o parâmetro CT. Então, esse carinha aqui, área líquida. Que foi aquela hora que eu brinquei, que era o teu salário menos os impostos, né? Então, a área líquida vai ser a área bruta menos os furos que nós vamos ter na seção. A área líquida efetiva vai ser justamente essa área líquida multiplicada pelo coeficiente redutor, CT. Bom, e aí, eu estou fazendo a engenharia reversa, né? Como é que eu calculo essa área líquida aqui? A área líquida vai ser a área bruta menos somatória da área dos furos. Então, eu vou retirar todos os furos que eu tiver na peça e ainda vou somar uma parcelinha aqui que eu vou explicar para vocês agora. S quadrado sobre 4G vezes T. Então, é a área bruta menos a área dos furos, mais essa parcelinha que eu vou explicar agora para vocês. Primeira coisa. O que é a área do furo? Esse conceito, para alguns, já está muito sedimentado, né? Estou até chovendo no molhado nessa primeira etapa, mas vale a pena a fundamentação teórica. Ó, a área dos furos, nós estamos analisando como sendo numa linha de ruptura, como essa aqui que eu estou fazendo. Então, se você desenhar essa seção aqui, essa seção transversal está assim, ó. Eu tenho um furo aqui, outro furo aqui. A área do furo que eu estou interessado é esse pedaço, ó. Ou seja, é o quanto eu perdi de material. Quanto eu perdi de material vai ser o diâmetro do furo vezes a espessura da chapa. Então, a área do furo vai ser o diâmetro do furo
vezes a espessura da chapa. Tá claro isso? Então você vai avaliar nesta seção transversal. Quanto que eu perdi de seção de aço? Foi esse pedacinho aqui, ó. Então é esse pedacinho vezes a espessura da chapa. Esse pedacinho vezes a espessura da chapa. Isso é a área do furo. Porém, acredito que alguns já trabalhem com isso já. Imagine que você vai produzir, sei lá, várias vigas e você tem em cada viga 8 furos, por exemplo. Você vai produzir, sei lá, 900 vigas. Imagina, você vai produzir 900 vigas, cada viga com 4 furos. Já imaginou a quantidade de furo que você tem que fazer? Como é que você vai fazer esse furo? A primeira opção é você, sei lá, usar uma furadeira de bancada, loucura, né? Mas você vai usar uma furadeira de bancada e você vai lá, cata a punção, coloca a punção de ladinho aqui, apoiei, pá, dá uma marteladinha para ele, só para fazer um guia ali para a broca, coloque isso aqui lá na furadeira de bancada, posicione, fiz o primeiro furo. Tá, você tem que fazer 4 furos em cada viga e você tem 900 vigas para fazer. Você vai ter que contratar um único cara para ficar furando sempre para você. A outra opção é você fazer esse furo por um método chamado puncionamento. Então você posiciona a peça lá, vem um punção, furou. Vai para outro, furou, acabou. Você ganha produtividade muito com isso. O problema é o seguinte, você tem 2 pequenos problemas. Se você vai colocar um diâmetro de parafuso de 16 milímetros, por exemplo, você não vai poder fazer um furo exatamente de 16 milímetros. Senão o cara vai ter que colocar o parafuso, não deu! Ih, o negócio está lá em altura. Não, leva uma marreta pro cara lá. O cara vai ficar marretando lá pro... Não dá. Então você tem que colocar uma folguinha ali. Que folga é essa? A norma americana, ela propõe algo muito parecido conosco, né? A nossa norma fala em torno de 1,5 mm, tá? A norma americana, salvo engano, é 1,6, algo do tipo. Enfim, então você tem que colocar um diâmetro 1,5 mm maior do que o diâmetro do parafuso, para poder caber. E aí você foi lá e colocou o punção, imaginando, era de 16, você comprou um punção de 17,5, vamos supor, vai. Aí você vai lá e punciona a peça. Na hora que você puncionar com o impacto, isso aqui vai fazer isso aqui, assim. Exagerei, mas vocês entenderam. Haverá uma deformação nesse furo. E essa deformação, ela tem que ser computada. Ela tem que ser considerada no nosso cálculo. Então, a rigor, o diâmetro do furo, ele é o diâmetro do parafuso mais 1,5 mm, que é a folga para o furo padrão, e mais 2 milímetros, que é a folga do puncionamento. A norma brasileira, então, ela considera que por conta do puncionamento, haja aqui uma variação ao longo do diâmetro inteiro, né, de 1 milímetro. 1 milímetro ao longo de todo o entorno. Então o furo é 2 milímetros maior. Então vocês vão ver aqui várias vezes na hora do cálculo a gente falar, diâmetro do furo é o diâmetro do parafuso mais 3,5. Diâmetro do parafuso mais 3,5. Por quê? Esse 3,5 veio daí. Beleza? Calculada então a área do furo, você pode voltar aqui, calculei esse carinha, área do furo, está calculada, área bruta, tranquilo, né? É só a área do perfil que eu estou trabalhando. Falta apenas essa parcela aqui de S² sobre 4G, que é o que eu vou falar. Vou começar por aqui mesmo, que aqui tem espaço. É bastante comum também você não fazer muitos furos em linha, porque senão, como eu disse, você deixa a peça meio que um queijo suíço.
Então, o que é interessante você fazer também é colocar, às vezes, furos enviesados, assim. Tá? Por que se coloca esses furos enviesados? Porque normalmente as seções de ruptura, existem várias aqui, vou desenhar uma delas, a peça ela pode se romper aqui. A peça ela pode fazer uma outra aqui. Ela pode se romper aqui, ó. A peça ela pode se romper, não devia ter apagado, né, mas paciência. A peça ela pode se romper aqui, vai, por exemplo. Bom, se houver alguma ruptura desse tipo, e aí? Qual dessas seções vai romper primeiro? Qual delas existe menos? Aí linha. Aí linha. Porque você tem nesses furos enviesados, você tem nesses furos enviesados uma parcela maior de área de aço resistindo, que é essa que eu estou pintando aqui, ó. Diferente daquela ali, que você só tem isso aqui, isso aqui e isso aqui. Claramente, esse pedaço aqui não é a mesma coisa que a soma desses dois pedaços. Tá claro o que eu falei? Então, esse pedaço aqui não é a soma desses dois aqui. Geometricamente falando, isso daqui já dá para você perceber, né? Esse pedaço, vamos imaginar, vai. Vamos supor que esse pedaço aqui corresponda a esse pedacinho aqui mais esse pedacinho aqui, ó. Que ele é um pouquinho menor. Então, se eu fizer essa linha de raciocínio, se alguém não estiver entendendo, por favor, me fale. Geometricamente falando, dá para você ver que isso não é igual. O que falta para eu dizer que esta análise pode ser feita para esse caso com furo enviesado? O que falta, tá faltando eu computar um pedacinho de área aqui, ó. Esse pedacinho de área eu não estou computando. Tá claro o que eu estou falando? Esse pedacinho aqui de área eu também não estou computando, não. Tá, e aí? Que pedacinho de área é esse que está faltando? Foram feitos aí alguns estudos e a norma propôs a seguinte equação. Vamos supor que você esteja aplicando uma força de tração nesse sentido. A distância na direção da força aplicada, você vai chamar de S. E a distância perpendicular à força aplicada, G. Isso para cada diagonal. Então aqui é um S, aqui é um G. Aqui é outro S, aqui é outro G, e assim sucessivamente. Sabendo essa parcela S e sabendo essa parcelinha G aqui, você entra com essa parcela nesta formulação aqui, ó. S quadrado sobre 4G vezes a espessura da chapa. Então você está somando aqueles pedacinhos que eu acabei de mostrar no desenho. Tá bom? E aí você entra nesta equação da área líquida. Calculada a área líquida, perfeito. Você tem condições de calcular a área líquida efetiva. Calculada a área líquida efetiva, aí você tem condições de calcular para a ruptura. Então, vou colocar aqui continuação da ruptura. Você vai calcular a normal de tração resistente de dimensionamento. Devia ter feito com outra cor. E aí eu faço o mesmo esqueminha lá. Eu sei que força é tensão vezes área. Ótimo. Se eu estou falando agora da ruptura na seção dos furos, que tensão que é? Tensão de ruptura. FU. Lembra do diagrama lá? Acabou. Que área é? É área bruta? Não é área bruta porque é a área do furo. É área líquida? Não sei como é que está
posicionados os parafusos, não sei se é uma cantoneira, se não é, então não é área líquida, é área líquida efetiva. Porque brasileiro não basta pagar imposto uma vez, você tem que pagar vários, né? Então o governo vai consumindo cada vez mais. Eu sei que o paralelo é meio tosco, mas vocês não vão esquecer. Então, você paga imposto de renda? Paga, mas você tem que pagar também na gasolina, você tem que pagar em outras coisas, né? Então aqui, estrutura metálica basicamente é a mesma coisa. Você colocou um furinho ali, beleza, tirei. Opa, mas você dispôs os parafusos de maneira errada? Tira mais um pouquinho. E assim ele vai tirando aí da nossa estrutura. Aqui então é a área líquida efetiva. Tá? Vocês vão ver que eu sou péssimo de piada. Até o fim vocês vão falar, meu, que piada ruim, velho. Mas enfim. Até aqui todos entenderam? Sim? De novo, não posso usar valores característicos. Foi aquela história do amigo que vai concretar lá, né? Trouxe o... Eita, virar pra cá. Bom, a ruptura você tem que ter uma preocupação maior. Porque se sua peça romper em funcionamento, cai na cabeça de um, acabou. Pronto, teu CREA vai para o vinagre. Não pode. Você tem que considerar uma segurança maior. Então aqui, a norma adota um parâmetro chamado gama A2. E aí esse gama A2, ele varia se você está analisando uma carga que é comum ou uma carga que é muito difícil de acontecer, uma ação excepcional, tá? Mas a rigor ele é 1,35, sendo um pouquinho menor, ele pode ser diminuído caso você esteja falando de uma ação excepcional. Por exemplo, bom, qual é a possibilidade, sei lá, um exemplo, né? Qual é a possibilidade de um avião cair em cima do galpão que você está dimensionando? Meu, é muito pequena. E se ocorrer, vai cair tudo, aí não tem o que fazer, né? Mas ações excepcionais, é claro que eu chutei o balde e fui numa terrível, mas ações excepcionais, você não vai colocar um coeficiente de segurança nela absurdo. A não ser que você tenha muita grana e queira que a estrutura não caia nessas condições, tá? Então, por exemplo, nos Estados Unidos tem um trecho de obra, salvo engano é chamado de The Big One, uma coisa assim, onde se ocorrer algum terremoto, aquelas estruturas elas têm que permanecer íntegras, tá? De modo que, como é uma ilha, né, aquelas regiões, Manhattan e tal, se ocorrer algum problema ali, se uma ponte for destruída por conta do terremoto, como é que o bombeiro vai ir lá para salvar a pessoa? Se a ponte foi destruída. Então, algumas estruturas nos Estados Unidos, os caras foram lá e pagaram, é caro, mas para ter uma segurança contra ações excepcionais. Uma segurança muito grande. Normalmente nós não fazemos isso, nós colocamos um fator de segurança um pouquinho menor, porque senão isso vai custar muito caro. Tá? Entendido, basicamente, o conceito de peças tracionadas? Nesse caso, qual é a porcentagem? Ah, tá. Aqui eu já mostro para vocês agora. Então, vamos lá. Tá lá. Ações normais ou de construção, a gente usa 1,35. Para excepcionais, a gente usa 1,15. Então, sei lá, ocorreu um caminhão bateu no pilar que você estava construindo. Existe essa possibilidade? Ah, existe porque o galpão que eu estou construindo é encostado na Bandeirantes. É muito encostado. Bom, então considere essa carga. Só que você vai considerar essa carga, aí você calcula lá, a norma, por exemplo, fala que você deve considerar em alguns casos uma carga de 100 toneladas, uma carga de 100 toneladas aplicada no pilar. Você vai pegar uma carga de 100 toneladas, que é a força de impacto do veículo, e ainda, por exemplo, majorar essa carga em 40%?
Não faz muito sentido, a probabilidade de ocorrer é muito pequena. Se eu fizer isso, vai dar um pilar de 2 por 2. E aí o meu galpão ficaria caríssimo, não tem como eu fazer. Assim como no material, eu vou falar que o meu material resiste muito menos do que ele efetivamente resiste, só para ele conseguir segurar essa carga? Não vou considerar um fator de segurança muito grande. Já que no laboratório disse que a tensão de escoamento é FY, eu vou acreditar no cara, eu vou só minorar um pouquinho. Entendeu? Vou garantir uma segurança, porém essa segurança é só em caso excepcional. Não vou gastar muita grana com isso. Entenderam? Não fiquem assustados com isso aqui não, porque assim, toda a norma ela foi calibrada para garantir uma segurança muito boa nas estruturas. Tá? A probabilidade de ocorrência de ruína, de ocorrer algum colapso nas estruturas é muito pequena. É muito pequena. Tá? A norma de concreto, se você der uma olhadinha lá, os estudos de confiabilidade falam em torno de 10 a menos 6, ou seja, é 1 em 1 milhão, vai. Existe a possibilidade de queda? Existe, mas ela é muito baixa. Tá claro? Bom, então vou aproveitar aqui e dar uma passada rapidamente no que eu havia falado para vocês. Os estados limites aplicáveis eu expliquei passo a passo, nós verificamos o escoamento e a ruptura, já entenderam por quê. Porém, em peças tracionadas nós temos um outro problema, que é a questão dos estados limites de serviço. Nós temos vibração e deformação, que é o que vocês vão ver nas próximas aulas. Vibração, imagine um contraventamento, seja ele em X ou em K, são barras muito fininhas. E eu vou usar como exemplo aqui o cabo do mouse, vai, por exemplo. Isso daqui é o contraventamento. Aí o vento atuou na estrutura. Pronto, parou. Atuou novamente. Parou. Atuou de novo. O vento ele atua em rajadas de aproximadamente 3 segundos. Então vocês perceberam mesmo que pequenininho há uma vibração aqui. Ó. Mas por quê? Porque esse elemento é muito esbelto. Imagina essa vibração ocorrendo num prédio e a pessoa ou você está lá no prédio e vê o contraventamento assim. Ó. Você fala, meu, caiu. Você já vaza de lá e vai para o térreo. Nem adianta o engenheiro chegar e falar assim, não, fica tranquilo, está no limite de serviço. Não, nem chegou. Que não chegou no último? O negócio estava balançando ali, esquece. Então, para evitar esse desconforto, a norma ela fala, ó, não coloque peças muito esbeltas. Coloque uma peça mediana aí, tá bom? Em função disso, nós temos que verificar vibração e deformação excessiva. Nós faremos isso ao longo do cálculo do galpão. Só quero aqui dar um apanhadão geral aqui para vocês. Aqui eu trouxe um vídeo para mostrar para vocês como é feito o diagrama tensão-deformação que eu expliquei há pouco, tá? Eu vou avançar um pouquinho. Então, num primeiro momento, você tem, isso aqui é com base na norma americana, mas é algo parecido, né? Então, você tem aqui um diâmetro constante, nas extremidades um diâmetro maior. Para quê? Para as tensões aqui ser menor e não ocorrer ruptura aqui. Aí, comprimento conhecido, você vai lá e coloca estas barras. Vou avançando aqui para a gente ganhar tempo, tá? Você coloca essa barra no equipamento que vai tracioná-la. Beleza. Colocado então isso, aí você vai calibrar esse equipamento de modo que ele reconheça o comprimento dessa barra, o comprimento inicial. Ele tem que calcular a deformação, né? Então pronto. Vai calibrar a máquina neste ponto e no último. E a partir daí começa o ensaio. Vou avançar. Tá lá. Aqui vocês estão vendo ó, um gráfico de força, deslocamento. Opa, perdão, força, deslocamento. Tá aqui, força, deslocamento. Então,
Para uma força de 3 quilos, o deslocamento está dando 0,20 milímetros. Para uma força de 11 quilos, 12 quilos e assim sucessivamente, à medida que ele vai aumentando, você vai ver a construção do gráfico aqui agora. Tá lá. Ó. Não sei se todos estão conseguindo enxergar ó, essa linha vermelha. Deixa eu apagar aqui para ver se fica um pouquinho melhor. Melhorou? Mais ou menos, né? Então, ó, estamos já em 1 tonelada, 1,5 tonelada, 1,700, 2 toneladas e assim sucessivamente. Perceba que aqui ó, é bem uma reta mesmo aqui, né? Bem proporcional, diagrama tensão-deformação. Chegou num ponto crítico e a partir daí... Eita, fiz besteira. Aí. Ó, o valor da força ó, tá 27, 27,02, 27,45, ou seja, a força não está variando. E olha o deslocamento, quanto já variou? Variou de 0,4 para isso. Ó. Isso é o fenômeno de escoamento, que é onde a gente tem que fugir. Né? É o limite máximo aí do nosso material. Para algumas coisas. Bom, a partir daqui... Aí vocês vão ver aí o fenômeno de estricção, a diminuição da seção transversal da peça. E aí, por conta dessa diminuição da seção transversal, há um acréscimo das tensões. À esquerda, talvez não seja tão visível, mas à esquerda aqui, você vai ver o... Você vai ver aí a estricção daqui a alguns segundinhos. Tá lá, ó, que ele chama de pescoço. Estão vendo aqui agora que afinou? Vai diminuindo, diminuindo, diminuindo até que o corpo de prova não aguenta mais e acabou. Então esse é o diagrama tensão-deformação que eu fiz daquele modo simplificado, né? Tá bem razoável o que nós vamos trabalhar. E aí, continuando essa verificação, nós temos o escoamento da seção bruta, temos a ruptura da seção líquida efetiva. Se você quiser entender o que é a ruptura da seção líquida efetiva, basta olhar para esse vídeo aqui que você vai entender o que acontece. Ó. Ó a estricção aqui. Ó. Dá para ver que houve uma diminuição e aqui ó, rompeu praticamente reto. Então aí ruptura da seção líquida efetiva e as formulações que eu acabei de deduzir elas com vocês aí agora. Beleza? Com relação aos furos, nós temos vários tipos de furos e no galpão nós vamos trabalhar com alguns deles aqui, tá? O mais comum é esse caso, que é o furo padrão. Mas caso você tenha alguma necessidade também, você pode utilizar esses furos, chamado ou furo oblongo, ou furo muito alongado, enfim, dependendo da região aí como é tratado. Furos padrão e furos muito alongados, e aqui estão as dimensões de cada um deles. Ok. Explicado isso, nós vamos para um segundo fenômeno, que é o fenômeno da compressão. Como eu disse, aqui foi apenas um apanhadão geral, né? Nós vamos tratar passo a passo ao longo do dimensionamento, mas é só para que vocês tenham uma ideia do que nós vamos trabalhar. Em peças comprimidas, nós temos um outro problema, e aí eu vou usar o mesmo princípio. Vou fazer aqui na lousa, que é mais rápido. Você escreveu na lousa, fica? Isso, fica tudo em arquivo PDF, só que depois que finalizar a aula, aí eu subo na plataforma para vocês terem acesso. Tá? Então, voltando. Aí. Joia.
para peças comprimidas, você tem um pequeno problema. Aqui eu vou usar o mouse como exemplo, né? Não é tão brilhante, mas imagine o seguinte. Deixa eu retirar o mouse daqui. Pronto. Imagine o seguinte. Essa daqui é a barra que você vai usar para tração. Barras finas, ela é ótima para tração. Ó. Porque tração é um esforço estabilizante. Se você coloca um cabo torto e traciona ele, imediatamente ele fica reto. E assim ele vai permanecer até a ruptura. Eu não vou esticar aqui, senão vai estragar, né? Mas a compressão não. A compressão, se você colocar um perfil muito fininho, vou comprimir, ó. Perdeu a estabilidade. Perdeu. Enfim, eu vou ficar aqui o dia inteiro tentando fazer ele aguentar. O peso próprio dele, ele não vai aguentar. Então, em peças comprimidas, nós temos a chamada perda de estabilidade. Que agora a norma vai propor aí uma nova nomenclatura para isso, tá? Que nós chamamos de instabilidade global e instabilidade local. Alguns devem conhecer isso como sendo flambagem, tá? Mas isso é instabilidade, é o que vai ser trocado. Bom, enfim. Na instabilidade você tem dois tipos. Imagine uma régua, e aí você vai aplicar numa régua uma força de compressão P aqui. Ó. Esta régua, na hora que você aplicar a compressão, ela vai fazer isso aqui. Ó. Feito isso, que foi o que eu acabei de mostrar para vocês, houve um deslocamento lateral? Houve. Então ela perdeu estabilidade, ela se tornou instável. Esse tipo de instabilidade, quando você está olhando o elemento em si, nós chamamos de instabilidade global. Agora, quando você fizer um corte neste elemento aqui, eu tinha falado que era uma régua, né? Imagine agora como sendo um pilar. Você fez um corte aqui. E aí você tem aqui para esse pilar, por exemplo, um perfil I. Existe a possibilidade, por exemplo, da compressão atuando nesse sentido, a alma fazer isso aqui, ó, por exemplo. Não existe? Em um determinado ponto? Existe. Bom, existe a possibilidade, por exemplo, da alma desse perfil fazer isso aqui, ó. Também existe. Tá claro o que eu estou falando? Então você está amassando o elemento aqui, né? Eu fiz um corte na seção, então aqui, corte. Então, existe a possibilidade de haver flambagem na alma, flambagem na mesa, enfim. Esse tipo de fenômeno, que agora eu não vou mais chamar de flambagem, é instabilidade. Essa instabilidade ela ocorreu na seção transversal. Então, nós chamamos aqui de instabilidade local. E esse caso aqui seria instabilidade global. Vamos imaginar, num primeiro momento, que não haja instabilidade global nem instabilidade local. Não há. Isso significa duas coisas. Dizer aqui duas coisas. Primeiro, ou esse perfil é curto, bem pequenininho, ou a seção dele é muito parruda, mais grossa aqui. Ou as duas coisas. Quem não entendeu, é só você fazer o seguinte, ó. Pega uma régua de 30 centímetros, amassa ela, comprime ela, imediatamente ela vai perder estabilidade. Estabilidade, né? Vai se tornar instável. Tá bom, corta essa régua no meio, vai ficar com 15. Aplica a mesma força. Você vai ver que ela pode até flambar, mas você vai ter que aplicar um pouquinho mais de carga nela para ela flambar.
corta ela no meio. Vai cortando ela no meio. Quando ela ficar um toquinho, cara, você não vai fazer ela flambar. Ela vai, ou você vai machucar a tua mão, né? Ou ela vai estourar de uma vez. Então, a compressão do pilar vai depender da altura que você vai correr. Exatamente. Então, a esse fenômeno aí, a altura, a seção transversal não é a mesma? Só mudou o comprimento dele. Então, o parâmetro que nós vamos falar aqui agora é o parâmetro chamado esbeltez. Então, quanto mais comprido for esse pilar, mais esbelto ele é. E aí ele vai ficar molengão. Entendeu? Aqui, idem. Se eu tiver uma seçãozinha muito fininha, for uma folhinha de papel aqui, só se aplicar uma carga, imediatamente já vai ocorrer esse tipo de flambagem. Se eu ir aumentando essa espessura, não vai ocorrer. Então, voltando ao nosso raciocínio, imagina que isso não acontece e isso não acontece. O pilar é pequeno e o pilar é parrudo ali, aguenta a carga. Se o pilar aguenta muita carga, e o nosso diagrama tensão-deformação era esse carinha aqui, ó. O que vai acontecer é que as tensões vão ser constantes, ao longo do pilar, de modo aproximado, aí, mas é constante. Ou seja, todo o pilar vai estar com um nível de tensão muito próximo, muito parecido. Então eu vou simbolizar esse nível de tensão por um ponto. Vamos supor que o nível de tensão no pilar esteja aqui. Flambou? Não, não flambou. Apliquei aqui. Flambou? Vamos supor que não flambou. Apliquei aqui, ó. Flambou? Eu tinha combinado com vocês que não, né? Não ia flambar. Bom, se ele não flambou e você já alcançou a tensão de escoamento, na hora que você aplicar um pouquinho mais de carga, acabou. O pilar inteiro vai sofrer esse escoamento. Tá claro o fenômeno? Ou seja, todas as tensões aqui nesse caso vão estar limitadas à tensão de escoamento. Senhor, então, por exemplo, vamos falar que a gente determinou a carga que vai aplicar para esse pilar. Isso. E no meio da seção do pilar começa a colocar alguns reforços. Isso vai dar alguma coisa? Isso vai. Se você colocar algum travamento, coisas do tipo, isso vai melhorar. A gente vai discutir isso. Então aí você pode diminuir o comprimento dele inserindo travamento. Se você colocar travamento, você diminui o comprimento. E aí é o caso da régua que eu falei, né? Vai cortando a régua no meio. Isso melhora muito. Bom, nesse caso específico que eu acabei de falar com vocês, não houve flambagem. Não houve. Já que não houve flambagem, como é que eu calculo a normal de compressão resistente? Força é tensão vezes área. Tensão de escoamento, acabamos de ver. Área, deixa eu até colocar isso aqui um pouquinho mais para a direita. Tensão de escoamento. Área bruta, é a área da seção transversal do pilar. Legal, mas esse valor aqui é característico, você precisa colocar aí uma segurança nela. Ah não, tudo bem, já aprendi lá. Então vou colocar aqui gama A1, que vale 1,1. Legal. Não tendo flambagem, é isso aí. É assim que se calcula a resistência do pilar. Porém, dificilmente você vai encontrar um pilar que não tem flambagem. Principalmente em galpões, assim. Normalmente eles têm. E aí, o que você tem que fazer? Bom, você tem que calcular dois parâmetros que vocês vão ver mais para frente. Esse parâmetro que é o parâmetro de flambagem ou instabilidade, né? Instabilidade global. E esse outro aqui é o parâmetro de instabilidade local. Então a ideia aqui é determinar qual é a esbeltez desse pilar e quanto que eu perco de resistência por conta dessa possível instabilidade. Vamos supor que aqui o fator deu 0,8. Então aqui o que vai dar 0,8? Significa dizer que a flambagem global vai fazer você perder 20% da capacidade do perfil. O parâmetro Q, flambagem local. Bom, dependendo do seu perfil, normalmente isso acontece em perfis soldados,
você vai ter aqui um parâmetro Q de 0,9, sei lá. A flambagem local vai fazer você perder 10% da capacidade do seu perfil. Então isso vocês vão ver nos cálculos posteriores. Até aqui, está entendido? A ideia, o conceito, isso é importante. Bom, como é que eu calculo cada um deles? Eu falei para vocês que é em função da SBOTs, e é verdade. Então o que foi feito, o que a norma fez, foi o seguinte: o primeiro parâmetro, que é o parâmetro de instabilidade global, ele é qual é a tensão que você está aplicando de compressão na peça, dividido pela tensão limite, o máximo que o seu material aguenta, que a gente acabou de discutir, FY. Então isso aqui é esse carinha aqui, ó. O que é igual à relação entre tensões. E aqui a norma fala a respeito da SBOTs, índice de SBOTs reduzido. Imaginando que não há flambagem global, a tensão máxima que pode aparecer no seu perfil é igual a FY, ou seja, essa divisão vai dar 1. A partir daqui esse diagrama vai fazer um negócio assim. E vocês já devem ter visto esse diagrama aqui na norma algumas vezes. Ou seja, à medida que você aumenta a SBOTs, você diminui a resistência. Faz sentido? Quanto maior for o seu pilar, sem travamento, mais molengão ele vai ficar, como a régua, por exemplo, que eu dei esse exemplo. Então a brincadeira aqui que nós vamos ter que fazer na hora de dimensionar os pilares, né, vai ser procurar esse cidadão. Encontrado esse cidadão, você vem nessa tabela da norma, pum, achei, tá aqui. Então aqui deu, sei lá, qualquer valor, pá. Com esse valor você vai lá e substitui. Entenderam a ideia? Então a gente vai ter que calcular essa SBOTs, índice de SBOTs reduzido. Isso daqui é para... instabilidade global. Para instabilidade local, à vontade, à vontade. Para instabilidade local, ele vai depender de como é a sua seção transversal. E aí eu vou pegar aqui, por exemplo, esse caso aqui que é um perfilzão I. Imagine que você está aplicando uma força de compressão fora do plano, né? Então, entrando na lousa aqui, por exemplo, essas chapas elas vão flambar de alguma maneira. Bom, aqui nós entraríamos na teoria das chapas, enfim. Para simplificar isso daqui de uma forma um pouquinho mais rápida, a rigor o que você tem que calcular é o seguinte: bom, essa chapa ela vai flambar em função da relação altura e espessura. Então, quanto maior for isso aqui, mais facilmente essa chapa vai flambar. Então, quanto maior for a relação B sobre T, maior é a possibilidade de ocorrer essa flambagem. E ela é também função da vinculação que existe nesses dois pontos aqui, ó. E aí vocês vão de concordar comigo que este perfil aqui, que nós chamamos ele de alma, ele está apoiado em cima e apoiado embaixo. A mesa está confinando ele. Então a norma, ela colocou uma tabelinha à parte para determinar para você qual que é a relação B sobre T dela. E aí você vai calcular, e aí você vai comparar isso, com B sobre T limite da norma. Então a norma tem valores limites, ó. Para a alma, o valor limite aqui é 1,49 raiz de E sobre FY, por exemplo. Ah, quanto que dá 1,49 raiz de E sobre FY? Dá tanto.
Se a esbeltez da tua alma for maior do que tanto, poderá ocorrer flambagem na alma. Se for menor, significa dizer que ela é pouco esbelta, ela é mais parruda, não vai acontecer flambagem. Entenderam o contexto? Mesma coisa você vai fazer para a mesa. Só que a mesa é complicado eu avaliar, por exemplo, uma chapa com 3 condições de apoio. Por exemplo, aqui na ponta ela é livre, aqui nesse ponto ela está apoiada, né? Ela está apoiada aqui, na mesa, e aqui na ponta ela é livre de novo. Então, você tem 3 condições de vinculação numa mesma chapa. Como é que você ensaia ela? Como é que você dá resultados dela? Ficou um negócio muito difícil. Aí teve um cara que estudou isso e falou assim, não, fica tranquilo. Estudar chapa com 2 vinculações é mais fácil? É. Não, ótimo. Divide essa mesa aqui no meio, ó, e analisa esse pedaço. Analisou? Se esses pedaços forem iguais, se não vai ocorrer flambagem no de lá, não vai ocorrer no de cá. Entenderam? E agora, esse pedacinho aqui, ele é apoiado livre. Então, você tem elementos que a norma chama de AL e a norma chama de AA. Basicamente, esse cara é mesa, abas, de cantoneira e tudo mais. Isso daqui normalmente é alma. Por exemplo, só para ficar claro e esse conceito sedimentar. Vamos supor que a gente esteja falando de uma cantoneira. Ó. Na cantoneira, existe algum elemento apoio? Não, né? Ó, na cantoneira, esta aba da cantoneira, ela está aqui apoiada na de cima, desse lado ela está livre. Então esse elemento aqui é um elemento AL. Se você estiver falando de um perfil U, a alma ela é apoiada. E a mesa, apoiado livre. Então agora você pode quebrar todo e qualquer perfil que você tem em apoiado livre, apoiado. E aí você analisa cada parte separadinha. Entenderam? Por isso que é chamado de instabilidade local. Você está vendo que a gente está pegando a seção transversal e esmiuçando ela. Ocorre flambagem aqui? Não. Ocorre aqui? Não. Ocorre aqui? Ocorreu. Ih, ferrou. Vou ter que voltar e reduzir a resistência dela. Entenderam o conceito? Beleza? Calculado esses parâmetros, né? Eu consigo determinar, através da esbeltez, o parâmetro Q, que é o parâmetro de instabilidade local. Esse parâmetro Q, ele é qual é o valor para elementos apoio, e qual é o valor para elementos apoio livre. Calculado esse valor, isso daqui tem que ser menor ou igual a 1, né? No máximo 1. Calculado esse valor, você substitui ele naquela formulação que eu vou voltar aqui rapidamente. Não, mais uma. Tá lá. Substituindo o que? Você tem aí qual é a capacidade do pilar. Sobre os conceitos de flambagem, como nós temos alguns tipos e precisamos analisar isso aí um pouquinho com carinho, né? Já vamos fazer o intervalo. Eu quero mostrar para vocês, primeiramente, quais são os modos de falha. Não. Bom, deixa assim mesmo. Então, ó, os modos de falha para peças comprimidas é o escoamento da seção, caso ela não tenha nenhuma flambagem, ou
instabilidade, né? Eu combinei com vocês que eu não ia mais chamar de flambagem e já chamei umas 500 vezes, né? Então, instabilidade, o termo correto é instabilidade. Então, instabilidade global e instabilidade local. Quem não conseguiu ainda visualizar nenhuma das duas, aqui eu apresento algumas figurinhas que acredito eu que vão facilitar um pouquinho. Esse pilar, eu acho que vai ficar melhor vocês visualizar na tela do seu computador. Mas se você não conseguir identificar que o eixo está levemente curvo, assim, né? É só você verificar, por exemplo, esse perfil da treliça aqui. Isso dá para ver claramente. A compressão foi tanta que ele perdeu estabilidade. Aqui, idem, né? Ó, dá para ver essa peça branquinha aqui que ela deu uma encostada para lá. Ocorreu perda de estabilidade também. E essa peça, idem. Então, quando eu estou falando da peça como um todo, eu não estou falando da seção transversal, isso daqui é global. Ué, achei que ia funcionar? Bom, instabilidade local. A local, olha aqui, ó. Esse pilar ele está com um eixo muito próximo de reto aqui, tá muito próximo, né? Mas olha o que aconteceu com as abas aqui. Ó. Localizadamente ocorreu essa deformação, essa instabilidade. Aqui, idem, ó. E aqui, esse trabalho, né? Se você ler esse trabalho, você vai dar uma olhada, você vai ver lá que, nas conclusões, o autor ele fala que foi um misto de global e local que ocorreu em alguns casos, mas dá para você ver claramente que nesta peça ou nesta, né, por exemplo, ocorreram aí deformações localizadas, né, instabilidades localizadas. Aqui, um pequeno vídeo mostrando como isso acontece. Dar aos créditos aí a esse doutor que fez esse ensaio. E aqui você tem um perfil qualquer em que vai ser submetido à compressão. Aqui estão as propriedades do perfil retangular, né, tubular retangular. Tensão de escoamento 275 MPa. E as condições de vinculação aí. Maravilha. Tá lá. Aplicando a compressão nele, esse laser aí, ó, vai dar para você ver claramente que há uma... Ele se desloca. Exatamente. Para não dizer flambagem, né? Ainda bem que ele já falou antes, já. É. Então aqui, instabilidade. Beleza. De novo, instabilidade global é esse parâmetro, instabilidade local é o parâmetro Q, e aqui é o escoamento. Ao longo do dimensionamento dos pilares, durante o dimensionamento dos pilares, vocês vão ver exatamente como é que se determina o Q, como é que se determina o Q, para determinação da capacidade resistente do elemento. Bom, para instabilidade localizada, eu peguei esse caso aqui, ocorreu um incêndio também, então foi algo meio forçado, né? Temperaturas elevadas, o aço acaba tendo problemas, né? Bom, enfim, a flambagem local, eu já comentei com vocês que ela depende da largura e da espessura e da vinculação. Largura e espessura é esbeltez. E a vinculação também, condição de apoio. E eu falei com vocês, né, sobre alguns tipos de elementos que a norma trata. E aqui eu acho que está bem claro, né? Por exemplo, elemento AL, eu deixei aqui pintadinho de azul para você identificar o que é. Elemento AA, está lá, ó. Ele é apoio, 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 enfim. Beleza, professor, mas você falou que a norma dava alguns valores de B sobre T limite, e eu não sei onde é que esses valores estão. Então, apresento para vocês essa
tabelinha aqui. É bem simples, vai facilitar o nosso cálculo aí com certeza. O exemplo que eu havia dado era esse aqui, né? Da esbeltez da alma. Então a alma é um elemento apoio-apoio e a esbeltez limite dela é 1,49 raiz de E sobre FY. Dependendo do material que você está usando, o FY você já tem, né? Dependendo do material, e o modo de elasticidade do aço varia entre 200 e 210 GB. Calculou esse valor, compara com o que você tem. Se a esbeltez da tua peça for maior do que a esbeltez apresentada aqui, vou voltar 2 slides, aqui ó. Se a esbeltez que a sua peça apresentar for maior do que a limite, o Q tem que ser menor que 1. E pode ocorrer flambagem. Isso não quer dizer que vai ocorrer, que isso fique claro. Por quê? Vamos supor que para você fazer o pilar perder estabilidade, né? E aí eu já desisti, já falei flambagem, estabilidade, flambagem. Mas enfim, para esse pilar perder estabilidade, você tem que aplicar uma carga de, sei lá, 10 toneladas. Mas vamos supor que você está dimensionando o galpão e a carga do galpão não é 10 toneladas, dá 7 toneladas. E aí o pilar flamba? Não, não flamba. Uai, se é para 10, não flamba. Entendeu? O que acontece aqui é o seguinte, você vai penalizar a resistência do seu elemento, quando você estiver calculando. Então o pilar, ele poderia resistir 15, mas por conta da flambagem ele resiste 10. Mas o galpão está aplicando 7, não chegará em 10. Então maravilha, não vai ocorrer a flambagem. Entenderam o que eu acabei de falar? Você vai penalizar a resistência do seu perfil. Você vai verificar. Ah, qual que era a resistência dele? Ah, ele poderia resistir 20. Mas por conta desse fenômeno, que pode ocorrer, ele não vai resistir 20. Ele vai resistir 15. Aí, beleza. Ele vai resistir 15. Quanto que está sendo aplicado? 12. Maravilha. Ah, está sendo aplicado 17. Ih, ferrou. Você vai ter que fazer alguma coisa. Propor algum travamento, mudar o perfil, alguma coisa você vai ter que fazer. E aí vocês vão ver isso com calma no cálculo de peças comprimidas. E para cada elemento aqui, ó, por exemplo, elementos apoio livre do grupo 5. Quem são eles? Mesas de seções IHTU, tá aqui, ó, a mesinha. Lembra que eu falei que a mesa você tem que verificar só para metade dela? Então tá lá, metade da mesa, B sobre T. Qual é o B sobre T limite? Tá aqui, joia. E se eventualmente der alguma flambagem, ou existir a possibilidade de ocorrer a flambagem, como é que eu calculo o parâmetro Q? Aí para cada elemento a norma te dá a formulação, vocês vão ver isso com calma, é só para contextualizá-los aí. E a instabilidade global, que era o caso olhando aí o perfil como um todo, eu já havia feito na lousa, né? Você tem esta curva, onde o que é a relação da tensão atuante sobre a tensão máxima resistente, que é o FY, e aqui o índice de esbeltez reduzido. À medida que a esbeltez vai aumentando, esse valor vai diminuindo. Determinado o lambda zero, aí você pode ou vir aqui no diagrama e determinar o que, ou simplesmente jogar aí nessa formulação. Colocado nessa formulação, se acha o parâmetro Q. Joia. Com o parâmetro Q, vou voltar alguns slides. Está aqui. Calculado o parâmetro Q, substitui tudo, determinei a resistência do meu pilar. Parece complicado, mas é bem tranquilinho. Vocês vão ver mais para frente. Então, peças comprimidas vocês vão ver com mais calma. E aqui eu apresento para vocês a proposta do nosso amigo aí. Como a instabilidade de barras comprimidas ela depende da esbeltez, imaginando esse pilar aqui, um perfil I,
onde você tem travamento. Esse pilar ele pode ter dois tipos de instabilidade global, né? Ele pode ter uma instabilidade global em torno do eixo de menor inércia, só que aí essa peça está travando, você vai ter um negócio semelhante a esse aqui. E no outro caso, essa peça não tem rigidez para travar. Na hora que ocorrer a flambagem, ela vai ocorrer no perfil como um todo. Então a questão é, se a esbeltez depende do comprimento, obviamente a esbeltez nesse caso aqui ela vai ter que ser menor. Né? A esbeltez tem que ser menor. Como é que eu calculo a esbeltez? Bom, para explicar isso aqui rapidamente, vocês vão ver isso no dimensionamento de pilares. Teve um matemático suíço chamado Euler, ou Euler, como queiram, né? Que ele fez o estudo de peças comprimidas. E basicamente ele fez o seguinte, ó, imaginando um pilar biarticulado, que é muito difícil você ter, né? Pode até acontecer, mas é difícil. Na hora que você aplica uma carga P aqui, e parece até que eu estou repetindo o que eu já falei, né? Isso daqui vai perder estabilidade e flambar, né? E ter aí uma instabilidade global. E aí ele fez toda uma formulação aqui para determinar qual era a carga crítica para que isso acontecesse. E aí a gente não queria jogar fora, obviamente, o estudo de Euler. Falando, não, o estudo de Euler foi fantástico, foi muito bom. Tá. Como é que eu utilizo o estudo de Euler, por exemplo, se eu tiver um pilar, um exemplo, engastado aqui em cima. E eu aplico essa carga aqui. A deformada vai ser igual? Peraí, professor. Está engastado nos dois pontos? Está engastado nos dois pontos. Não tem nada, não tem carga em cima. Não, isso daqui você está aplicando uma carga aqui, ó. Isso, você está comprimindo o pilar, só que o pilar ele está engastado nas duas extremidades. Por exemplo, você imaginar o pilar desse andar aqui, ó, a laje de certa forma está engastando ele, mas existe compressão no pilar, certo? Então, tendo aí compressão nesse pilar, como vai ser a deformada do pilar? A deformada aqui está clara. Aqui ela vai ser mais ou menos assim, ó. Porque na região próxima do engaste ele não permite a rotação. Então um pedaço da peça não vai rotacionar. A questão é, esta deformada não é igual a essa. Mas eu poderia, de modo simplificado, falar que esse pedacinho aqui, ó, é parecido com aquilo ali. Entenderam? Então, aqui entra um conceito chamado comprimento efetivo de flambagem. Qual foi o comprimento que efetivamente perdeu estabilidade? Nesse caso aqui foi a barra inteira. Então, se você fizer assim, imaginando que essa barra tem um comprimento L, o comprimento efetivo de flambagem foi a barra inteira. O comprimento que perdeu estabilidade foi o comprimento total da barra. Bom, então vamos falar aqui que existe um parâmetro de multiplicação igual a K. Neste caso aqui, o K é igual a 1. Ou seja, toda a peça perdeu estabilidade. Nesse outro caso aqui, através de ensaios, verificou-se que esse valor aqui, ó, gira em torno de metade da barra. Ou seja, o K aqui valeria meio. Tá? Então, KL, o K valeria meio. Aí a norma brasileira fala o seguinte, bom, o K pode valer meio, mas a favor da segurança não considera meio não, considera um pouquinho mais. Fala que isso daqui vai ser 65% do comprimento da barra. Você está admitindo que mais partes desse perfil vai perder estabilidade. E para outras vinculações aqui, por exemplo, a última que eu faço aqui, porque eu já tenho isso no slide, né?
é um pilar em balanço, em que você vai ter uma deformada, caso haja uma força P, mais ou menos assim. Opa, foi muito. Mais ou menos assim. Aí, como é que você vai relacionar isso aqui com aquele estudo de Euler? A deformada é diferente, né? Então, de uma maneira simplificada, pega esse desenho aqui, ó, e espelha ele para baixo. Espelha ele. Você vai ter isso aqui, né? Tá aqui o pilarzinho e você espelhou. Então, você vai ter ele aqui, isso aqui assim. Tá claro? Sim? Agora sim, ó, esse carinha aqui é parecido com aquele lá. Então aqui, o comprimento que efetivamente flamba, que é o de novo, o KL, nós falamos que o K vale 2, que é o dobro da barra. Aí a norma brasileira, de novo, ela fala, não, a favor da segurança, não coloca 2 não. Fala que é 2,1. Entenderam o conceito de comprimento efetivo? E aí, com esse estudo de Euler, com o estudo de Euler, você consegue determinar qual é a parte que efetivamente perde estabilidade e se desloca lateralmente. Maravilha. Esse último exemplo que eu dou um exemplo, professor, qual que é o pilar? Por exemplo, uma grua serviria para esse terceiro exemplo aí? Imaginando um pilarzinho de garagem, vai, um puxadinho. Normalmente você coloca ele lá embaixo, está engastado, e aqui em cima tem uma terça de madeira, vai, que não tem condições de fixar ela. Mas você aplica uma carga grande nela aqui de compressão, por exemplo. Nesse caso aqui o pilar está em balanço. Ele está solto lá em cima, entendeu? Elementos que não têm rigidez suficiente para contê-lo. Aqui dá para você ver, ó, quais são as diferentes deformadas em função da vinculação. Aqui é apoio-apoio, que é o caso de Euler. Aqui é fixo-fixo, que é o segundo caso que eu avaliei. E aqui tem vários outros. E a norma, está aqui, ó, o caso da norma, que eu deixei para vocês. Então, para engaste, você usa 0,65. Para engaste livre, você usa 2,1. E assim você tem aí para cada um deles quais são os valores adotados. Beleza? Outra questão que nós vamos ter que avaliar aqui é o estado limite de serviço em peças comprimidas. Esse estado limite de serviço em peças comprimidas, ele é mais, digamos, importante estruturalmente falando, em peças comprimidas do que em peças tracionadas, porque aqui a esbeltez ela pode levar a minha estrutura ao esgotamento da capacidade portante. Se você tem uma peça muito fininha e você aplicar uma carga muito grande, isso daí pode gerar o colapso. Numa peça tracionada, se você deixar ela esbelta, ela não vai cair. O problema é que ela, à medida que você for esticando ela vai ficar tipo uma corda de violão, vibrando demais. Então, o estado limite de serviço para peças tracionadas não tem, é importante, tem que ser feito, mas em peças comprimidas isso é algo mais relevante, mais significativo. Então, o que a norma fala é o seguinte, ó, a esbeltez de qualquer barra tem que ser menor do que 200. Você não pode usar barras muito esbeltas. E além disso, imaginando, se você estiver trabalhando com perfil dupla cantoneira, você não pode deixar esse perfil, por exemplo, dupla cantoneira, a 10 metros de perfil dupla cantoneira, eu só coloquei uma presilha aqui e uma presilha lá no fim. Não dá para você fazer isso daí, porque na hora que você comprimir essa dupla cantoneira, ela vai fazer uma barrigona aqui no meio. Não dá. Então você tem que minimamente permitir com que esses dois elementos trabalhem em conjunto. Como é que você vai fazer isso? Aí a norma impõe o seguinte, que o comprimento, tá aqui, ó, o comprimento dividido pelo raio de giração, esse carinha aqui, ó, quem que é? É a esbeltez,
tem que ser menor do que metade da esbeltez do conjunto. Tá? E por fim, a norma brasileira ela exige no mínimo 2 chapas separadoras igualmente espaçadas. Isso daqui, o mínimo de 2 chapas, é meio que óbvio, né? Porque imagina, você foi lá, eu vou colocar esses 2 perfis aqui e vou montar ele em altura. Se você colocar só uma chapa aqui no meio, não dá, né? Vai ficar os 2 elementos assim, né? À medida que você for içando. Não dá. Então você tem que colocar no mínimo 2 chapas espaçadoras para prender esse conjunto e içar. Tá? Isso aqui também, vocês vão ver isso mais para frente. Então, necessariamente tem que ter as chapas espaçadoras, ela não pode ter contato uma com a outra? Pode estar em contato uma com a outra, só que para você garantir, se ela estiver em contato uma com a outra, para você garantir que esses elementos trabalhem em conjunto, você pode fazer o que nós chamamos de solda intermitente. Aí você faz um pedacinho de solda, a norma especifica um comprimento de no mínimo 4 centímetros, e aí você faz uma solda de 4 centímetros a cada tanto. É isso. Pode ser ligado por parafuso em vez de solda? Também. Ou parafuso ou solda. Sem problema. Tem contato uma com a outra e não necessariamente ter a chapa ali. Sem problema. Eu acabei falando solda aqui porque o eletrodo acaba sendo bem baratinho, né? Você vai comprar um parafuso, esses dias eu estava fazendo uma pesquisa, eu quase caí assim, meu Deus. Eu fui comprar um conjunto de parafusos, cada parafuso A325 eu paguei quase R$11 a unidade. Absurdo. Bom, quem sabe, né? Quem sabe um dia não sejamos ricos e aí a gente vai montar uma dessas, Enfim. Dito isso, alguém tem alguma dúvida depois desse... Só foi uma fundamentação teórica, tá? Só foi a ponta do iceberg aqui. Já na... agora a gente vai aplicar isso daqui... na hora de chegar nas contas surge a dúvida, isso é fato. Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma pausa de 10 minutinhos para dar uma esticada nas pernas. Eu volto, eu falo rapidamente de flexão e aí a gente já entra na concepção estrutural do nosso galpão. Apresento o galpão para vocês, né? E aí a gente já começa o pré-dimensionamento.